TBC1 está de volta agora, meio-dia e 20. Nós também estamos sabatinando os candidatos à Prefeitura de Goiânia. As datas das entrevistas, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, os de Goiânia a gente já sabatinou. As datas das entrevistas foram definidas por sorteio. Quem participa hoje conosco é o candidato Bruno Felipe, do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL. Te reforço também que a nossa entrevista vai ser retransmitida pelas rádios Brasil Central AM e RBC FM. O candidato terá 15 minutos, sendo o último minuto para as considerações finais. Vou pedir então para colocar o nosso relógio na tela para a gente iniciar então a nossa entrevista. Candidato, boa tarde. O senhor é professor, tem 30 anos, é natural de Aparecida de Goiânia, professor de História e Filosofia lá no município, é também presidente municipal do PSOL. Por que deseja governar, administrar a cidade de Aparecida de Goiânia? Bom dia a todo mundo que está assistindo, acompanhando. Agradecer o espaço, agradecer ao PSOL, que é o partido que me permitiu estar aqui defendendo essas ideias, e todo mundo que nos acompanhou até aqui. Ser prefeito de Aparecida para poder criar uma cidade, e aí é criar em coletivo, não é somente a mim. Isso não diz respeito somente ao Bruno. O que eu estou propondo é, juntamente com todo mundo que está assistindo, criar uma cidade que seja socialmente justa, economicamente próspera e ambientalmente sustentável. Isso a gente merece. Nós que estamos vivendo em Aparecida há décadas, queremos isso. Então, é para essa tarefa que eu quero me doar, enquanto professor, enquanto cidadão, enquanto candidato e, possivelmente, se vocês acharem que mereço, prefeito de Aparecida. É isso o intuito. E aonde que tá essa desavença, então, entre a atual Aparecida de Goiânia e essa que você, no seu plano de governo, propõe, né? Aonde que são necessários esses ajustes para fazer do município essa Aparecida que o senhor acabou de nos apresentar? Eu proponho que esses ajustes eles estejam, logo de cara, numa nova maneira de olhar para o orçamento. O orçamento de Aparecida ele é gigantesco, ele não pode mais estar a favor de construir reputação para gestor. O Bruno não precisa de reputação, não. Já tem uma ótima reputação como professor e a única reputação que eu quero é de ter ajudado vocês a atingir um nível de cidade ambientalmente próspera, onde o desenvolvimento não seja vil. Enfim, é isso que eu quero para mim. É para essa história que eu quero me doar. Agora, o orçamento, a gente tem que pegar ele e dar uma olhadinha e ver onde todo gasto que não transforma está, retirar, anular, transferir tudo para áreas prioritárias, porque a gente vai estar promovendo essa cidade justa, a gente vai estar promovendo... É um desenvolvimento que não deixa ninguém para trás. A periferia de Aparecida de Goiânia está esperando ainda. Você que está na periferia sabe do que eu estou falando. A periferia está esperando por infraestrutura, por atenção, por cuidado com o meio ambiente, por creche. Não chegou ainda. É essa mudança que eu quero imprimir na política, porque se você escolher os mesmos ingredientes, você vai ter o mesmo bolo por mais 4 anos. É escolhendo ingredientes distintos que a gente muda o panorama. Bom, o senhor entrou aí na pauta da educação, o senhor também é professor, né? Então, eu acho que o ano de 2020 foi um ano, assim, dificílimo para todos nós, principalmente para os educadores, né? Que tiveram aí que se reinventar, se desdobrar, fazer jornada dupla, tripla, né? Para atender a demanda, né? E a gente tem certeza que a educação municipal, né, também a educação pública de um modo todo, ela deixou a desejar, assim como a privada também deixou. Então, mas o que nesse cenário pós-pandemia, que quando lá no 1º de janeiro, ainda estaremos em pandemia, porém já caminhando para um final da pandemia, um sucesso nesse percalço, né? Quais são as novidades na área da educação que o senhor pretende implantar já com essa bagagem? Desde o dia 1º de janeiro, assumindo a prefeitura, a gente vai começar a pensar o número de alunos por sala, a estrutura da escola e a dignidade salarial de quem trabalha ali. Aí não é só o professor, é o professor e o técnico administrativo, que é a galera que tem levado nas costas a qualidade da educação. Agora, é investimento real. E é por isso que a gente tem que olhar para o orçamento e ver os desperdícios, ver os super salários, ver todas essas questões que não transformam, para ter como priorizar. Porque senão a gente passa por candidato mentiroso, né? A gente chega aqui e fala que vai fazer tudo. Não, eu digo que vou priorizar. E aí a educação, infraestrutura, né? Saúde, são áreas que transformam. Então,
dignidade salarial para o servidor, técnico administrativo e professor, transformar a realidade da infraestrutura nas escolas, ver a questão do déficit de creche com carinho, porque a gente precisa deixar esse número o mais perto possível de zero. Não estou dizendo que a gente chega no zero, mas o mais perto possível é tipo 0,5. Isso a gente precisa tentar fazer. Qual que é a demanda de creches hoje em Aparecida? É enorme e crescente, inclusive os números, nem te digo porque já estão defasados, no meu entender. Mas a gente precisa, pelo mecanismo que for, nem que seja criando parcerias, tentar fazer esse socorro. Porque o que é que acontece? A mãe não tem onde colocar o filho, vai à justiça manda matricular numa escola particular, a prefeitura muitas vezes tem que pagar isso, porque é o direito. Então, se é direito, o poder público vai cumprir, vai atender, porque é para isso que eu quero me doar. E a educação vai ser nesses moldes, vocês podem ter certeza. Bom, o senhor falou em mãe também, a gente sabe das dificuldades das mães, né, nessa questão de vagas, a gente sabe também nessa questão do próprio mercado de trabalho, que a gente, usando palavras limpas aqui, não vê com bons olhos aquela mãe que tem o filho pequeno, né? A gente tem uma dificuldade de absorver essa mãe no mercado de trabalho, ela precisa ficar em casa, não tem lugar onde deixar as crianças, é a mãe também que sofre violência doméstica dentro de casa, enfim. A mulher, de um modo geral, ela é violentada em vários setores, sociais, econômicos, dentro da nossa sociedade, é estruturalmente machista. Queria saber, no seu plano de governo, se o senhor vai ter políticas públicas voltadas para as mulheres. Sim, a começar pelo próprio desenho da administração. Eu quero que o desenho da administração obedeça o princípio de uma paridade. Porque empoderar a mulher passa por colocá-la nos lugares de poder também, para que a gente tenha uma pluralidade de visões que consiga abarcar a complexidade da realidade. E sim, a realidade é uma realidade em que tem um número de mulheres muito grande em relação ao que a gente tem de mulheres na política. Então, é preciso evoluir. O PSOL tem uma discussão e um avanço e um acúmulo muito grande nesse sentido. A gente vai estar dialogando com todos os setores, não só do partido, mas também dos movimentos sociais, para ter política, por exemplo, de atenção à formação, a integrar essas mulheres ao mercado de trabalho, mas passa também por alguns cuidados que são básicos. Por exemplo, eu conheço uma mãe solteira que não pôde assumir um emprego durante a pandemia, agora é costureira, arranjou um emprego no setor lá, no conjunto Mabel. Ela tinha que pegar tantos ônibus que ela simplesmente não conseguia se deslocar do Veiga para lá. Então o transporte tem que funcionar, é a creche que precisa funcionar, é a atenção em políticas inclusivas, porque não adianta falar que é mimimi, que é conversa, que não. A mulher precisa de políticas inclusivas no sentido de não só de empoderar, mas de trazer para o convívio social, empregar, dar dignidade salarial e lutar para que isso seja regra, para que a gente nunca mais volte para aquele passado terrível onde o patriarcado mata mulheres, oprime mulheres e silencia mulheres. Bom, entrando então nessa questão da violência, vamos falar um pouquinho de violência urbana. A gente sabe que segurança pública, né, é uma obrigação do Estado, mas na sua gestão tem alguma questão nesse sentido para fazer o cidadão aparecidense se sentir mais seguro? Tem sim, a gente vai tentar fazer o seguinte, precisamos integrar a política já desenvolvida junto à Guarda Civil Municipal, um aparato de infraestrutura que consiga trazer a população para a rua. Porque quando a população aparecidense puder começar a conviver nos espaços públicos, seja praça, seja através de projetos de esporte, seja através de projetos artísticos, seja através de escola aberta, você pega uma escola e leva para uma região de periferia, ela transforma toda a região do entorno. A gente, inclusive, o meu vice-prefeito, o professor Bené, é um estudioso daquele exemplo de escola, da Escola da Ponte, e ele planeja, obviamente, trazer essa experiência, a gente planeja investir isso, mas no setor de periferia para que sirva como combate à violência, integração da sociedade, porque enquanto o aparecidense não for integrado à cidadania, a violência vai estar presente e a gente vai estar enxugando o gelo. Se só arma resolvesse, na pré-história já não tinha mais violência, todo mundo tinha uma arma para se defender na pré-história, no Império já não tinha violência, porque os coronéis armavam todo mundo. Então, vamos pensar eficiente, e pensar eficiente a segurança é integrar a Guarda Civil a diversas outras ações em infraestrutura, educação, meio ambiente, que transformem a cidade e diminua as diferenças. É uma cidade muito dispar, muito diversa. A região do Madre Germana é uma coisa, a região da Vila Brasília é outra totalmente diferente. Quando a gente terminar de deixar isso mais justo,
A violência vai com certeza diminuir. Então não posso mentir para vocês dizendo que tem solução de estralar de dedo, que não tem. A solução é complexa e passa por todas essas áreas, por todas essas atenções. Bom, falando agora então um pouco de geração de emprego e renda, a gente sabe, né, que a Aparecida de Goiânia é uma cidade que tem um polo industrial grande, né, certamente gerador de receita para o município, de vagas de emprego, mas a cidade ela não pode se sustentar apenas num pilar, né? Existe também o setor de serviços, existem as outras demandas, né? E a gente, em paralelo, estamos passando por números altíssimos de desemprego, provocado principalmente por conta da pandemia neste ano. Então, para a recuperação econômica da pandemia na cidade de Aparecida, para resgate de novas vagas, quais são suas propostas para atrair mais empresas, criar outros polos? Com relação aos polos industriais, sobretudo, a gente precisa diversificar a localização desses polos, levando para outras regiões da cidade também, porque é uma política acertada que gera arrecadação e gera emprego. A minha preocupação central é que o emprego não seja um emprego precarizado, porque essa conversa de que o trabalhador tem que escolher entre emprego e direitos é uma conversa que me lembra muito a escravidão. O escravo tinha emprego, ele só não tinha direitos, e eu não quero que isso chegue lá para o meu aparecidense como a única forma, não é? Então a gente vai continuar toda a política de incentivo e mudando esses polos de lugar para que tudo esteja mais próximo do trabalhador, resolvendo até problemas de mobilidade e para os pequenos empreendedores, para as pequenas empresas, presença do poder público. Essa presença do poder público tem que se fazer sentir através de financiamentos específicos, de fundos que venham a dar fomento para que essas pequenas empresas não venham a quebrar, porque cada pequena empresa que quebra é 6 que estão demitidos. Eu senti isso na pele porque eu sou um dos demitidos da pandemia, não é? Então, a gente acaba fazendo com que o supermercado venda menos, a farmácia venda menos. Então, esse ciclo precisa ser interrompido com presença do poder público e não ausência, porque se o poder público lavar as mãos agora, todos vocês vão sofrer muito porque o arroz está beirando os 30 e aí a gente precisa reverter essa situação com renda, emprego e atenção do poder público, sobretudo para aquele que é mais vulnerável, aquele que está numa situação pior. Então é essa que é a visão do PSOL e da administração Bruno Felipe. Bom, vou entrar na área cultural, então, que eu tenho certeza também que o seu partido apoia, né, as questões culturais e certamente tem isso no seu plano de governo. Sim, só que a gente vê a cultura de uma maneira bastante distinta. Show sertanejo em que você gasta milhares para oferecer de graça à população não vai ter mais, porque isso a gente pode colocar com uma parceria público-privada, para a gente não colocar dinheiro público nessas questões. Também gosto de sertanejo, você chega na sexta-feira lá, vai festejar, né? Então, mas não é nada contra o show sertanejo, e sim o fato que a gente precisa colocar esse dinheiro na cultura popular, na pessoa que está na periferia produzindo arte, nos projetos artísticos de teatro que tem em várias regiões, para citar só a Cidade Livre, onde eu conheço pessoalmente, tem um projeto interessantíssimo. Então, eu quero que o poder público esteja presente nessas iniciativas, que são iniciativas incríveis e que precisa de presença, porque aí a gente também está combatendo a violência, resgatando pessoas, construindo projetos de existência pautado na arte e na cultura, e isso é incrível. Então, é essa a nossa visão. E sobre a saúde em Aparecida de Goiânia, o que vocês mudariam na futura gestão? Ontem eu estive no Sindsaúde, assinei um termo de compromisso com a valorização dos trabalhadores lá do município. Então, se eleitos, vamos atuar na valorização desse trabalhador, dando a eles permissão de que eles formulem um plano de carreira, concurso público, né? De que eles participem via conselho, porque a participação do trabalhador da saúde é muito importante. A gente está num momento em que precisa escutar quem entende. Eu sei que virou moda você pegar a ideologia para lançar trevas sobre o processo político. Nós do PSOL não vamos fazer isso, né? Nós não vamos, tratar de saúde ideologicamente. Então, ouvindo esses conselhos, empoderando esses conselhos, ouvindo os médicos, os funcionários, construindo o plano de carreira, valorizando e, é claro, militando para que o SUS seja fortalecido, porque quem te atende é o SUS. Se o SUS não for fortalecido, né, como é que vai ser nesses tempos de pandemia? Então, militar por esse SUS forte, que é o SUS que a gente necessita. Bom, a gente vai entrar nos minutos finais. Aí, a partir do último minuto, o senhor pode partir para as suas considerações, mas eu vou lançar a pergunta aqui para o senhor responder rapidamente sobre o transporte público, né, que o senhor citou aí, da dificuldade do deslocamento. O senhor vai melhorar o transporte Aparecida? Transporte público é uma questão de enfrentamento. A gente precisa
obviamente, passar a ver o transporte público pelo viés do trabalhador, que é o principal interessado e é o maior massacrado pela situação atual. Então, o PSOL pretende trazer práticas de vanguarda para pensar essa falência do transporte, como integração modal e como investimento real em infraestrutura para poder resolver e ter um transporte que seja acessível, mais barato, integrador e visto como problema de mobilidade urbana e não só do ponto de vista do lucro. Transporte para a gente é isso. Mas partindo para as considerações finais, né? O eleitor de Aparecida precisa ser corajoso se quiser o diferente, né? O PSOL apresentou um conjunto claro de ideias e o Bruno tem feito propaganda dessas ideias em todas as redes sociais, em todas as entrevistas, em todas as emissoras. O tempo é pouco. Eu trabalho, não deixei de trabalhar para fazer campanha e estou aqui disposto a discutir diretamente contigo. Se você quer o diferente, dia 15 é 50 na urna. E é 50 para mudar a educação, a infraestrutura, o transporte, o meio ambiente e entregar para você a cidade que você merece. É para essa união que eu quero me doar. Eu conto com você e conto com todos que queiram chegar e criar esse novo ambiente. Tá certo, eu agradeço então a participação do candidato Bruno Felipe, do PSOL, candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia aqui na nossa sabatina. Muito obrigada pela sua participação no TBC1. Eu agradeço. Eu volto a te lembrar que amanhã você vai ter mais uma oportunidade de conhecer as propostas dos candidatos à Prefeitura de Goiânia no último debate promovido pela TV Brasil Central. Será às 8h40 da noite, com transmissão simultânea nas rádios Brasil Central AM e RBC FM, e também nas redes sociais da TBC. Já no domingo de votação, dia 15, nossa programação inteira vai ser dedicada à cobertura das eleições em tempo real, com o programa De Olho no Voto e a apuração do primeiro turno.